Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras aqui do nosso Missão 93. Nilão na área com o nosso simulado número 4. Olha lá, queridos, vamos ficar aqui na tela também. Questões de 46 a 50, lembrando que cada correção é praticamente uma aula, né? Com detalhes e vários, inúmeros bizus. Se liguem, vamos com tudo? Então bora lá. Questão 46. Na tela, em relação à população feminina no DF, a capital tem o maior índice de processos de medidas protetivas por violência contra a mulher do país. Coisa feia, hein? E, infelizmente, é um dado a se constatar. Independente de opiniões em relação ao tema em si, que de fato é algo lamentável, o DF tem essa liderança atualmente, então já registra esses dados aí. São 2.243 processos a cada 100 mil mulheres residentes. O DF é seguido pelo Mato Grosso do Sul, com 1.793, e pelo Paraná, com 1.522. Entre janeiro de 2022 e maio deste ano, o Brasil registrou 572.159 medidas protetivas de urgência para meninas e mulheres em situação de violência doméstica. Só lembrando que no DF é um hábito, né? Praticamente tudo, nós, e eu falo aqui do DF, trabalharmos com boletins de ocorrência. Então não é que o DF seja mais violento em tudo e nem necessariamente, de repente, neste requisito. Muitos lugares, boletim de ocorrência em último caso. No DF até quase que cultural, só fazendo aí uma observação. Acerca da realidade social e cultural do DF no que tange a violência contra a mulher, tá aqui o clímax da nossa questão, assinale a alternativa correta. A violência contra a mulher é um fenômeno social característico de pequenas e médias cidades, para as grandes então, né? Sendo Brasília uma exceção à regra, vá te catar o item. Na boa, para, né? Letra B, ausência de legislação específica, como assim? Tá, vamos lá. De proteção à mulher vítima de violência, de políticas de combate, então não tem nada no DF, não tem nada. Pô, nós temos, de forma geral, sim, né? Maria da Penha é um bom exemplo, e inúmeras campanhas. Agora, se são muito abordadas, né, ou enfatizadas, aí já é um outro detalhe. Sendo bora lá. De proteção à mulher e de políticas de combate a essa tipologia de crime indica um elevado índice de violência contra a mulher no DF. Não, muito pelo contrário. E aqui no DF nós temos legislação específica e nós temos políticas de combate. Então vamos lá, letra C. No DF há apenas uma delegacia especializada. Não, tem mais em crimes contra a mulher, o que aumenta a impunidade dos criminosos e a sensação de vulnerabilidade das mulheres. Não, são várias. A violência contra a mulher está dispersa no território da RID. Tá, beleza. E em torno, sendo maior nas cidades com mais poder aquisitivo e com menor população? Ué. Então, nas cidades mais ricas é um fenômeno econômico, então. É social, né? Muito pelo contrário, se nós analisarmos os boletins de ocorrência e os locais onde mais ocorrem, né, em locais com menor poder aquisitivo, ela ocorre com mais frequência, essa violência, tá? Isso são dados, tá, galera? Não é opinião. Totalmente errado. Sobrou letra E de exemplo. Os principais registros de crimes contra a mulher no DF relacionam-se a injúria, ameaça, lesão corporal, o que é mais triste, né?
o que indica o alto número de medidas protetivas. Show de bola? Para cima? Vamos aqui então para letra E, questão 47. A região da capital não era um vazio demográfico nos anos de 1960, embora a ocupação fosse rarefeita. Dentro do atual DF, 2 núcleos urbanos pré-existiam à capital, além de fazendas dispersas pelo território. Queridos, o aluno sagaz, que fez um bom curso, já mataria essas questões aqui, já pularia para os itens e já marcaria. Bacana? As cidades eram pequenos assentamentos de apoio ao meio rural no estado do Goiás, quando do início da construção de Brasília. A configuração vernacular aqui matou as questões. Vernacular no sentido de carregar uma nacionalidade extrema, de não ter muitas influências estrangeiras de fora, de não ter um pós-modernismo exagerado, né? De carregar uma parte originária e nacional com mais ênfase, que traduz o saber anônimo subjacente ao fazer urbanístico das cidades brasileiras pré-modernas. Permanece nos setores tradicionais dessas cidades. E para quem frequenta o DF, vocês vão perceber, né? A cenária alternativa que apresenta as cidades integrantes do patrimônio histórico vernacular que antecedeu a construção de Brasília. Queridos, Braslândia e Planaltina. Bacana? Olha só. Planaltina de Goiás e Formosa, até pela distância, e não fazerem parte do DF, a gente já descartaria, tá? Olha só. Então, assim, de uma certa forma, a questão, ela praticamente é resolvida, porque Taguatinga carregar essa característica de patrimônio histórico vernacular, né? Então, meus queridos, letra D de dinâmico, tá? E olha lá, vernacular, particular ou característico de um país, nação, região, disse na linguagem desprovida de estrangeirismo, sem estrangeirismos, né? Que se apresenta com vocabulário ou construções sintáticas originais, corretas, castiço. Olha aqui um exemplo de arquitetura vernacular, né? Normalmente, ela se contrasta com o moderno, né? Normalmente, as arquiteturas vernacular de hoje, elas vão, em algumas situações, seguirem à risca a originalidade pelo fato de que muitas fazem parte de tombamentos, tá? E, de uma certa forma, se nós analisarmos, não tem como nós fugirmos do moderno, não tem como nós fugirmos do melhoramento, né? Da acessibilidade, enfim, de locais em que vão ter aí uma circulação de pessoas e vão precisar de uma certa revitalização. Mas no caso, só voltando aqui, queridos, olha lá a letra D, Braslândia e Planaltina carregam esse fantástico currículo aí, né? Vamos lá. Questão 48, a Câmara Legislativa aprovou na sessão deliberativa de 7 de dezembro de 2022 a criação de 2 novas regiões administrativas. Lembra lá no curso, queridos? É bom nós analisarmos a parte da cronologia, tá? Tem bancas que apelam para isso, que se somarão às 33 já existentes no DF. Em relação às 2 novas RAs mencionadas no texto, assinale a opção correta. Bora lá. Uma delas, né, uma dessas 2 é a chamada de Água Quente, não, né, região urbanisticamente densa.
ou seja, bem povoada, né, que foi desmembrada de Planaltina? Não. As duas novas RAs se encontram com terras em áreas de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu? Também não. Arapoanga, opa, a mais populosa das duas novas RAs, foi desmembrada da região administrativa que contém a pedra fundamental, que fica próxima à Planaltina, certo? As duas RAs citadas no texto são Sol Nascente, não, Sol Nascente e Arniqueiras foi bem antes, né? Que se somarão às 35 que já tem, não, é erro, né? Todas as regiões citadas já faziam parte das 33 RAs existentes no DF. Isso daqui o elaborador ficou assim com preguiça, né? Então vamos ver aqui, queridos. 48, letra C. Show de bola? 49. A economia no Distrito Federal é bastante diversificada por sua função administrativa, o setor de serviços. Quando nós falamos de setor de serviços, queridos, é o setor econômico terciário. Bacana? Só lembrando, né? O setor primário, do qual não tem grande ênfase no DF, mas existe, ele cuida da agropecuária e do extrativismo. Agropecuária, agricultura e pecuária, né? Lembrando, por exemplo, que Ceilândia tem uma ênfase muito grande na criação de búfalos a nível nacional, né? Braslândia, no morango, a nível nacional também. O DF tem, sim, setor primário. Tá? Além da agricultura e da pecuária, o extrativismo nas suas três formas, animal, vegetal e mineral. Aí o DF não é dos melhores. Bacana? E quando nós nos referimos ao setor secundário, é o setor que pega a matéria-prima do primário e transforma, indústrias e fábricas. E o terciário é o comércio e a prestação de serviços. Este é praticamente a ênfase, o coração financeiro do DF. Show de bola? Tranquilo? É de grande importância, no caso, o setor de serviços, abrangendo a maior participação do produto interno e ocupando a maioria da população economicamente ativa. Fato. Olha que uma informação bacana, né? Para vocês memorizarem até para uma nova questão aí. Destacam-se as atividades de administração, educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento público, defesa e seguridade social. Entretanto, existe uma grande desigualdade social no DF. Sim, tá? Aí já é um outro detalhe. Por exemplo, nós temos aí o coeficiente de Gini, onde ele mede a distribuição de renda, tá? No Distrito Federal. Distribuição essa onde o DF é sempre ranqueado como um dos primeiros. Nós temos aí o Lago Sul equiparado a países desenvolvidos e a estrutural, por exemplo, equiparado a países subdesenvolvidos com um PIB per capita muito pequeno. Tá no curso também, queridões. Então vamos lá. Considerando o assunto abordado no texto precedente, assinale a opção correta acerca da renda per capita. Olha lá, galera. Voltando aqui, queridos. Volta lá no curso e vejam nas curiosidades de Brasília. Tá vendo como é que isso cai pra caramba? Né? Por região administrativa do DF. O que nós podemos falar? Santa Maria e Riacho Fundo 2 são RAs com acesso pela saída norte do plano piloto e renda per capita média. Errado. Não. São Sebastião é baixa, né? São Sebastião é uma RA com renda per capita alta também não. Tá? Pois nela inclui-se o Jardim Botânico, já não está mais vinculado. Errado. Lago Norte, Plano Piloto e Parkway são respectivamente as RAs com as maiores rendas per capita no DF. Aqui colocou o Parkway e não. Planaltina e Fercal são RAs com acesso pela saída norte do plano piloto e possuem uma renda per capita baixa, certinho. Letra E,
A RA com menor renda per capita no DF é Itapuã, errado, né? Estrutural. Então, queridos, letra D de dinâmico. E olha só, cerejinha do bolo nessa questão, hein? Olha lá, a renda per capita dessas RAs da A, né, tem um patamar baixo, né, ao invés de médias. Voltando aqui, queridos, ó, tá? O Jardim Botânico localiza-se na RA do Lago Sul, não é mais São Sebastião. Bacana? Show de bola? Letra C. Apesar de estarem entre as mais ricas RAs, não são as de maior renda per capita, ocupando as principais posições. Atualmente, olha só, galera, Lago Sul, Octogonal e Plano Piloto. Show de bola? Questãozinha, item muito interessante. A nossa resposta, essas de fato, no caso se referindo, olha aqui, queridos, a Planaltina e Fercal, letra D, né? Dentre as de renda per capita mais baixa devido às dificuldades socioeconômicas vividas por seus moradores, como os altos índices de violência urbana observados em Fercal e as grandes distâncias entre Planaltina e o Plano Piloto. E letra E não é Itapuã, né? A RA mais pobre do DF é a estrutural. E aí, queridos, voltem lá no curso, deem uma ênfase bacana lá ao curso, nessa parte onde nós fazemos o comparativo da renda per capita. Peguei até como fonte os dados do Poder 360, com gráficos coloridos, muito bacana, e é bom demais para ser estudado, no sentido de visibilidade e de informação, tá? Então não deixem de verificar essa parte que menciona a renda per capita do DF. Então vamos aqui para a nossa última questão, bora lá? Os ataques a prédios das sedes dos 3 poderes em Brasília foram chamados de atos de terrorismo pelo tamanho da destruição e pela finalidade de impor medo e demonstrar poder. Essa foi mamão de açúcar, né? Mamão com açúcar. Pensei que iria falar sobre um aspecto social. E aí eles perguntam ali quais são os 3 poderes que regem o Brasil, a repartição tripartite, né? Onde nós podemos dizer que esses poderes são independentes e harmônicos entre si, onde em algumas situações o judiciário, o executivo e o legislativo terão funções típicas e atípicas, como, por exemplo, nós teremos aí no Poder Executivo a possibilidade de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, que não é um julgamento, não é a última instância, mas é o Executivo trabalhando ali como um pouquinho de característica do Judiciário. Assim, quando ele vai fazer uma licitação, né? Ele cria regras, né? Ele legisla, enfim. Então, são poderes harmônicos e independentes, independentes e harmônicos entre si, com funções típicas e atípicas, né? Essa mamão com açúcar. Até porque, quando coloca aqui, ó, vamos eliminar aqui o básico, o clássico. Exército, os absurdos, né? Democracia, os que eu considero absurdos, tá? E ministérios. Assim, de cara, você teria, de repente, alguma dúvida ali com a letra B, com Polícia Federal, no sentido de ser comandada ali pela União e de, assim, eu estou tentando arrumar alguma argumentação para de repente você ter alguma dúvida, mas questão muito fácil, muito tranquila e, queridos, show de bola, simulado bom, mais conteúdo assimilado e estamos juntos aí, qualquer dúvida, contem conosco. Valeu, galera!